Os Warren. Um nome que ecoa entre os véus do inexplicável, envolto em relatos sombrios e fenômenos que desafiam a razão humana. O casal Ed e Lorraine Warren alcançou notoriedade mundial por sua atuação direta em eventos paranormais que serviram de base para filmes como Invocação do Mal. Mas o que poucos sabem é que a origem dessa jornada aterradora está profundamente enraizada em experiências pessoais que remontam à infância de ambos. Lorraine Warren, hoje lembrada como uma das mais respeitadas médiums do século XX, começou a perceber algo estranho quando tinha apenas 7 anos. Ainda estudante em um colégio católico para meninas, ela começou a enxergar uma espécie de luz ao redor das pessoas. Brilhos suaves, às vezes pulsantes, que mudavam de cor e intensidade conforme a presença que emanavam. Aquilo a assustava. Aquilo a chamava. Sem saber o que era, ela comentou com uma freira: "Suas luzes são mais intensas do que as da Madre Superiora." A religiosa, desconcertada, apenas respondeu: "Do que está falando, menina?" E a mandou rezar, pensando tratar-se de uma mentira ou blasfêmia. Foi ali que Lorraine compreendeu que carregava algo em comum. Um dom, ou talvez um fardo, que a acompanharia por toda a vida. Ela descrevia aquelas luzes como reflexos da alma. Não o que a pessoa aparentava ser, mas aquilo que realmente era. Às vezes, até animais irradiavam essas auras. Mas ninguém em sua família compreendia. Por anos ela guardou esse segredo em silêncio, temendo o julgamento. Até conhecer Ed. Ed Warren era filho de um policial, nascido em 1926 no estado de Connecticut. Desde criança, algo o cercava. Algo invisível, mas presente. Durante a madrugada, entre 2 e 3 da manhã, fenômenos inexplicáveis começaram a atormentá-lo. Portas de armários se abriam sozinhas. Luzes pairavam no ar. E delas surgiam rostos. Rostos que o observavam do outro lado da realidade. O mais recorrente era o de uma velha carrancuda, de expressão hostil, que parecia carregada de fúria contida. A temperatura caía drasticamente, e ele podia ouvir passos e sussurros rastejando pela escuridão do quarto. O medo o dominava, e em muitas noites, a única saída era correr para o quarto dos pais, tremendo, sem conseguir pronunciar uma palavra. Esses dois caminhos marcados pelo sobrenatural desde cedo se cruzaram e deram origem a uma das duplas mais famosas e temidas da história do ocultismo moderno. Por mais de 50 anos, Ed e Lorraine investigaram mais de 4.000 casos de manifestações sobrenaturais. Casas mal assombradas, possessões demoníacas, objetos amaldiçoados, vozes do além. E o que encontraram em cada um deles foi muito mais do que apenas lendas. Foi a prova viva de que o mal existe e está à espreita. Ed Warren cresceu cercado por sombras que ninguém mais parecia enxergar. Ainda adolescente, lutava para entender as aparições e ruídos que o assombravam durante a noite. Aos 16 anos, trabalhava como lanterninha em um antigo e decadente cinema chamado Colonial Theatre, em Bridgeport, Connecticut. Foi ali, entre uma sessão e outra, que seus olhos se cruzaram com os de Lorraine. Ela frequentava o cinema todas as quartas-feiras, sempre acompanhada da mãe, e sentava-se no mesmo lugar. Com o tempo, os dois começaram a trocar olhares e, eventualmente, palavras. A amizade logo evoluiu. Ed, tomado por um sentimento que misturava curiosidade e encanto, decidiu procurá-la certa noite e convidá-la para sair. Pouco depois, já em um namoro silencioso e crescente, Ed sentiu que precisava contar algo que escondia de todos. Desde criança, via coisas que ninguém mais via. Presenças, espíritos, entidades à espreita em cantos escuros. Ele tinha certeza de que Lorraine o acharia louco, mas sua resposta mudou tudo. Ela também carregava um segredo. Desde a infância, Lorraine tinha visões, sentia presenças e percebia vozes que vinham de um lugar que não era deste mundo. Médium e clarividente, ela não apenas via o que Ed via, como também podia ouvir e, em alguns casos, dialogar com os mortos. Naquele instante, compreenderam que o encontro entre os dois não era casual. Era parte de algo maior, algo que já os havia escolhido.
Quando Ed foi convocado para servir na Segunda Guerra Mundial, os dois se casaram. Ao retornar do conflito, já eram pais de uma menina. Ed, que sempre teve talento com pintura, começou a retratar mansões antigas e casas abandonadas em seus quadros. Mas havia algo em comum em suas obras. Figuras sombrias surgiam nas janelas. Vultos distorcidos saíam das portas, e rostos deformados se ocultavam entre os detalhes da arquitetura. Era como se Ed não estivesse apenas pintando, mas revelando. Lorraine, então, se aproximava das casas retratadas e batia na porta com o quadro nas mãos. Quando o dono da residência perguntava o que estavam fazendo ali, ela mostrava a pintura e dizia: "Meu marido viu isso na sua casa. Você reconhece algo?" A reação era sempre a mesma: choque, silêncio, medo. Muitos proprietários confessavam já ter sentido presenças. Outros recusavam até permitir que os dois entrassem. Tamanha era a inquietação que o quadro provocava. Aos poucos, os relatos se acumulavam. E em 1952, os Warren fundaram a Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra, a primeira organização dedicada exclusivamente ao estudo de atividades paranormais nos Estados Unidos. Sem cobrar pelos serviços, eles viajavam o país com seus cadernos, crucifixos e uma sede insaciável por entender o mal. Ed e Lorraine exploraram desde conventos abandonados até igrejas tomadas por forças desconhecidas. Estiveram em lugares como a Abadia de Wibbleston e a sombria reitoria de Borley, tida por muitos como a casa mais assombrada da Inglaterra. Suas investigações não visavam fama ou dinheiro, apenas a verdade. Os recursos vinham da venda dos quadros de Ed e das palestras que ministravam para públicos assombrados, literalmente. Em 1965, foram chamados para um caso envolvendo o espírito de uma menina chamada Cinia. Lorraine, em transe profundo, estabeleceu contato com a entidade. Descobriram que a criança procurava a própria mãe, perdida entre os planos. Era de cortar o coração. Aquilo os tocou de maneira profunda. A partir de então, não bastava apenas investigar. Era preciso ajudar, salvar, libertar. Foi nesse momento que Ed decidiu ir além. Começou a entrevistar padres, rabinos, monges, ocultistas, qualquer um que pudesse esclarecer o lado mais obscuro do invisível. Descobriu o rito do exorcismo e passou a colaborar diretamente com a igreja em diversos casos. Anos depois, foi reconhecido como o único demonologista leigo dos Estados Unidos. Os outros 6 eram todos padres. Mas o destino reservava um episódio que marcaria para sempre sua trajetória. Em 14 de novembro de 1974, a mãe de Ed faleceu após uma longa batalha contra o câncer. O horário registrado no atestado de óbito foi 3h15 da madrugada. A mesma hora, do mesmo dia, em que, a quilômetros dali, em Amityville, Nova York, um homem chamado Ronald DeFeo assassinava sua família alegando ter sido guiado por uma voz demoníaca. Coincidência? Ou um sinal de que tudo estava de fato conectado? Em uma madrugada gelada de novembro de 1974, Ronald DeFeo Jr. caminhou pelos corredores de sua casa empunhando um rifle. Um a um, assassinou os 6 membros de sua própria família enquanto dormiam. O caso se tornaria uma das tragédias mais bizarras da história dos Estados Unidos e daria origem a um dos cenários mais temidos do ocultismo moderno: a Casa de Amityville. 5 anos depois, o mundo conheceu essa história através do filme Terror em Amityville, lançado em 1979. Mas o que poucos sabem é que Ed e Lorraine Warren foram alguns dos primeiros investigadores paranormais a cruzar as portas daquela residência amaldiçoada. E o que encontraram lá desafiava qualquer explicação lógica. Durante as investigações, relataram ruídos que vinham de dentro das paredes, mudanças bruscas de temperatura, odores inexplicáveis e principalmente vozes, sussurros que pareciam sair do nada. Ed capturou uma das evidências mais famosas do caso: a imagem espectral de um garoto com olhos brilhantes, parado ao lado da escada que levava ao 2º andar. A fotografia se tornaria icônica, circulando em arquivos e programas até os dias de hoje.
Esse, no entanto, estava longe de ser um caso isolado. Pouco tempo depois, os Warren foram chamados para uma propriedade em Rhode Island, onde uma família era aterrorizada por forças invisíveis. O casal Perron e suas 5 filhas viviam sob o domínio espiritual de uma entidade maligna, o espírito de uma bruxa do século XIX, ligada a rituais de sangue e sacrifício. O caso inspiraria mais tarde o famoso filme Invocação do Mal. Com o passar dos anos, os Warren acumularam centenas de investigações. Casas onde objetos flutuavam, pessoas possuídas, aparições em cemitérios e até encontros com criaturas que desafiam qualquer classificação, como pequenos seres de aparência grotesca, semelhantes a duendes, registrados em vídeo em plena luz do dia. Segundo os Warren, médiuns e clarividentes funcionam como faróis para os mortos. Assim como mariposas são atraídas por uma chama, espíritos encontram nesses indivíduos uma ponte entre os mundos. Lorraine, sensível desde a infância, conseguia perceber essas presenças com clareza. E juntos, ela e Ed colecionaram milhares de imagens e vídeos, muitos dos quais mostram figuras tão nítidas quanto qualquer ser humano vivo. Em 1989, eles protagonizaram um acontecimento inédito na história dos tribunais americanos. Uma mulher e seu filho haviam sido expulsos de casa por forças paranormais em Hebron, Connecticut. O corretor que alugara a casa os processou por quebra de contrato, exigindo uma indenização de $2.000. O casal Warren foi convocado para apresentar provas de que, de fato, havia algo na residência que os obrigara a sair. Diante da corte de Rockville, os Warren exibiram fotos, gravações de áudio e o depoimento de um testemunho-chave. O juiz reconheceu a validade das evidências e a existência de atividade paranormal. Pela primeira vez, um tribunal americano considerava oficialmente o impacto de fenômenos sobrenaturais como justificativa legal, um precedente assustador. Mas talvez o episódio mais impressionante tenha acontecido em 1º de setembro de 1990, às 2h40 da madrugada. Ed estacionou sua van ao lado do antigo cemitério Union, na Rota 59, em Easton. Estava completamente escuro, exceto pela luz de um poste a cerca de 50 metros. Armado com uma câmera de vídeo e uma paciência fria, ele esperou em silêncio absoluto. Foi então que ouviu um choro abafado, feminino, como um lamento preso entre mundos. Ed se aproximou lentamente com a câmera ligada, e ali, flutuando entre os túmulos, surgiram dezenas de pequenas luzes espectrais que começaram a se fundir, tomando forma. A silhueta de uma mulher apareceu diante dele. Ela tinha cabelos longos e escuros, e usava um vestido branco. Não era uma visão difusa nem uma sombra. Era quase humana, mas sem rosto. Ed, tomado pela emoção, tentou se aproximar para gravar melhor, mas a figura simplesmente desapareceu no ar, como fumaça dissipada. Ele se deu conta tarde demais. Nunca se deve andar em direção a uma aparição. Quando um espírito começa a se manifestar, qualquer aproximação física pode quebrar o campo energético que o mantém ancorado à nossa realidade. Esse episódio ficaria conhecido como o Encontro com a Dama Branca de Easton. Uma presença avistada por mais de meio século, sempre rondando o cemitério como se esperasse por alguém. A verdade é que Ed e Lorraine Warren não eram apenas investigadores. Eles estavam em guerra. Uma guerra silenciosa, travada nas sombras, contra forças que a maioria prefere fingir que não existem. Mas, e você? Tem certeza de que está sozinho aí agora? Durante décadas de investigações pelos cantos mais sombrios da realidade, Ed e Lorraine Warren reuniram uma coleção única. Um acervo de objetos contaminados por forças obscuras, considerados por muitos como portais diretos para o mal. Era como se cada item carregasse em si um fragmento das entidades que um dia o tocaram. Brinquedos, livros antigos, esculturas, pinturas e máscaras trazidas de casas mal assombradas, locais de rituais e cenas de possessões. Essas relíquias amaldiçoadas hoje descansam, se é que o mal descansa, no interior de um museu particular,
construído pelos próprios Warren em Monroe, Connecticut. Um espaço escondido nos fundos da antiga residência do casal, lacrado e protegido por orações diárias, crucifixos e símbolos de proteção sagrada. Um lugar onde o comum não entra e o maligno nunca sai. Ed Warren chegou a afirmar que há artefatos ali tão perigosos que apenas tocá-los seria suficiente para se tornar hospedeiro de uma entidade. Diferente de objetos sagrados abençoados por sacerdotes, nos quais a energia espiritual positiva é impregnada em seu núcleo, cada peça do Museu dos Warren carrega uma assinatura maldita, impregnada por pactos, feitiçarias e rituais proibidos. Muitos criticaram o casal por manter tais horrores expostos, mas Ed era categórico. Ignorar o mal não o enfraquece, só o torna mais ousado. Em meio às vitrines reforçadas, uma em especial atrai o olhar de quem ousa visitar. Lá está ela, imóvel, encarando o vazio com olhos costurados e vestida como qualquer boneca infantil. Mas por trás do pano e da aparência inofensiva, se esconde uma das entidades mais perigosas que os Warren já enfrentaram: Annabelle. Na década de 1970, 3 jovens foram aterrorizadas por essa boneca. Elas acreditavam que um espírito de criança havia se apegado ao objeto. Mas estavam erradas. O que ali se manifestava era algo desumano, demoníaco. Uma entidade que se fez passar por inocente para ganhar confiança e só então assumir o controle. Quando os Warren a levaram para casa após um ritual de contenção realizado por um padre, algo estranho aconteceu. O carro que usavam começou a falhar no meio do caminho. O motor engasgava, os freios respondiam tarde, e a atmosfera dentro do veículo ficava pesada, como se algo invisível apertasse seus peitos. Ed então lançou água benta sobre a boneca, e tudo cessou imediatamente. Nos dias seguintes, mesmo trancada no escritório, Annabelle parecia se mover sozinha. Era vista em diferentes partes da casa, sentada em lugares onde jamais havia sido colocada. Em uma ocasião, surgiu ao lado de um gato preto que ninguém na casa possuía. Um animal que aparecia e desaparecia como um presságio silencioso. O caso chegou aos ouvidos do padre Jason Bradford, um exorcista experiente que já havia colaborado com os Warren. Cético, ele visitou o museu, e ao ver Annabelle pela primeira vez, soltou um sorriso e disse: "É só uma boneca de pano. Não pode machucar ninguém." Lorraine apenas o alertou: "Padre, tenha cuidado. Ligue para nós assim que chegar ao seu destino." Horas depois, o telefone tocou. Era o próprio padre Bradford, com a voz abalada. O carro dele havia sofrido uma pane inexplicável nos freios, saindo da pista e capotando. O veículo ficou completamente destruído. Ele sobreviveu por milagre. "Agora eu entendo. Aquela boneca não é só pano e linha. Aquilo é puro veneno espiritual." E foi por isso que Annabelle foi trancada, selada e isolada. Até hoje, repousa em uma urna de vidro santificada, dentro do Museu do Oculto, com avisos claros: "Não abra por nenhum motivo." O tempo passou. Em 23 de agosto de 2006, Ed Warren faleceu após um derrame. Partiu em casa, ao lado de sua fiel companheira Lorraine, com quem dividiu não só a vida, mas também os horrores do mundo invisível. Lorraine Warren faleceu no dia 18 de abril de 2019, aos 92 anos de idade. Cada um com uma história manchada pelo sofrimento e pelas trevas. Entidades que, se pudessem, voltariam a agir com fúria. Mas são contidas, por enquanto. Entre essas entidades, Annabelle ainda está lá, observando, esperando. E você? Teria coragem de olhar nos olhos dela? Por apenas 5 segundos? No silêncio profundo daquela sala trancada onde a luz vacila e o ar parece pesado demais para se respirar, repousam os objetos esquecidos pelo tempo, mas jamais pelo mal. Eles não estão dormindo. Eles estão esperando. Esperando que alguém curioso ou tolo o suficiente cometa o erro de subestimar o que vive nas sombras, porque o mal verdadeiro não precisa correr atrás de ninguém. Ele espera, observa, e no momento certo, se manifesta.
Annabelle é apenas um nome entre centenas, e os Warren não enfrentaram lendas. Eles enfrentaram aquilo que os antigos chamavam de o inominável. E se até eles, com sua fé inabalável e décadas de luta, encerraram tantos casos, mas jamais destruíram o mal, é porque o mal não pode ser destruído, apenas contido, por enquanto. Se você chegou até aqui, nosso muito obrigado. É por causa da sua audiência, da sua curiosidade pelo oculto e da sua sede pelo inexplicável, que este canal continua vivo e crescendo. Não se esqueça de se inscrever no News Web Doc, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sombrio e deixar o seu like. Ele ajuda a espalhar essas histórias, que muitos ainda preferem esconder. Compartilhe este vídeo com alguém que acredita e principalmente com quem duvida. E deixe nos comentários: você teria coragem de entrar no Museu dos Warren e encarar a boneca Annabelle cara a cara? Nos encontramos no próximo episódio. Mas cuidado, porque quando você olha por tempo demais para o abismo começa a olhar de volta. Até lá!